Olá, pessoal, graça e paz. Meu nome é Roberta Borelli e eu estou aqui hoje para trazer uma palavra do coração de Deus para você. Eu quero te pedir, antes de tudo, para compartilhar o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal se você não estiver inscrito ainda. Compartilha com seus conhecidos, envia pelo WhatsApp, ok? Vamos compartilhar a palavra do Senhor para que outras pessoas sejam abençoadas também. Eu vim trazer, então, uma palavra e quero começar em 1 Coríntios 10, versículos 1 a 3, que diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Nessa passagem, Paulo está falando a respeito dos israelitas, do exemplo que eles deixaram para nós que estamos hoje sob a nova aliança, que é um exemplo que deve ser considerado por nós, porque todos, ou seja, todos aqueles israelitas que estavam no deserto, haviam passado pelas mesmas situações, haviam sido abençoados todos da mesma forma, todos haviam tido o mesmo contato com Deus através de Moisés e haviam também recebido palavras do Senhor através de Moisés. Então, não é diferente conosco hoje no que diz respeito ao fato de que todos estamos em Cristo. Deus nos concedeu tudo de que nós necessitamos para termos vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Saúde, bênçãos, prosperidade, ampla suficiência, estar suprido em todas as nossas necessidades, amor, paz, alegria e uma identidade. A nossa identidade hoje está em Cristo. No mundo, veja, nós somos identificados pelo que nós fazemos, pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, mas diante de Deus nós somos identificados em Cristo. Somos uma nova criação. Somos justiça de Deus em Cristo. Foi-nos dado o poder de nos tornarmos filhos de Deus, de sermos feitos filhos de Deus, conforme João 1,12 diz. Aleluia. Fomos, portanto, irmãos, colocados em uma posição que não dependeu e não depende de coisa alguma que fizemos ou que faremos. Absolutamente nada. Nós recebemos essa posição, sermos hoje justiça de Deus pela graça do Senhor. Em 2 Pedro 1, de 2 a 4, a palavra diz: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Não é maravilhoso? Já recebemos tudo que poderia nos ser dado para que sejamos participantes, copartícipes da natureza divina. A questão é, nós temos recebido pela fé tudo que já nos foi concedido em Jesus Cristo? Nós temos buscado e nos aprofundado nesse conhecimento e na intimidade com o nosso Pai, de modo a receber de fato o que já é nosso por direito? Nós afirmamos que amamos a Deus, mas nós temos demonstrado este amor através das nossas atitudes, uma vez que o verdadeiro amor se traduz em prática constante. Ou estamos mais preocupados e ansiosos em relação à satisfação das nossas necessidades e desejos? E é por isto que o temos buscado. Eu pergunto a você, estamos? Porque, veja, isso é de extrema importância, uma vez que, se eu estou
focado em buscar apenas a minha vontade, apenas a satisfação do meu desejo, se eu estou deixando a ansiedade me distrair do meu relacionamento com o Senhor, eu posso estar erigindo um ídolo na minha vida. E eu vou explicar para você por quê. Nós vivemos em um tempo em que as distrações e as tentações são abundantes, assim como atividades e coisas que podem roubar a nossa atenção e o nosso foco do Senhor. Essa é a nossa realidade hoje. No momento presente, né, em que nós estamos vivendo, em especial, o isolamento e as próprias restrições de comunhão com os irmãos podem nos roubar o sossego, podem nos tirar do descanso em Deus e desviarem a nossa atenção totalmente. A nossa atenção pode ser desviada para essas distrações. Elas podem ser buscadas nas nossas vidas como uma forma de trazer alívio para as nossas almas atribuladas. Se a sua alma estiver atribulada, se você estiver preocupado, se você estiver sentindo medo por falta de confiança na palavra do Senhor, e veja bem, irmãos, não há condenação naquilo que eu estou falando, mas a palavra de Deus fala em Timóteo que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, de mente equilibrada. Então, nós precisamos, como eu disse, receber, de fato, e viver na prática constante da palavra. Não adianta sabermos que temos tudo isso por direito se não recebermos pela fé. A graça já nos estendeu tudo, mas nós precisamos receber com o braço da nossa fé. Aleluia. Então, veja, se você estiver, buscando esse alívio para a sua alma e se deixando enredar por essas distrações, pela angústia, se mantendo com pensamentos sobrecarregados, emoções e sentimentos aflorados, focando somente na satisfação urgente da sua própria vontade, você pode estar saindo totalmente fora da vontade do Senhor. E você pode estar concentrado, ainda que não de uma forma consciente, em buscar somente aquilo que você deseja e não o que Deus deseja para a sua vida. E é muito fácil nós sairmos daquilo que Deus tem para nós, nós nos afastarmos daquilo que o Senhor tem para nós. No deserto, a caminho da terra prometida, os israelitas incorreram em pelo menos 4 tipos de pecado decorrentes desse tipo de desvio promovido pela nossa alma, que são a idolatria, a imoralidade, provar a Deus e murmuração. Porém, se nós bem analisarmos, nós veremos que todas essas condutas consistiam em idolatria, porque todas resultaram do desejo que eles, israelitas, tinham de que fosse feita a vontade deles, do jeito deles, e não a vontade de Deus. Continuando em 1 Coríntios 10, a partir do versículo 5, Paulo diz: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Analisando de forma mais profunda ainda, irmãos, nós vemos que aquele que vive na idolatria, na verdade, age como um descrente. Porque se ele permanecer no verdadeiro e único fundamento da fé, que é a palavra de Deus, ele permanecerá, por consequência, crendo e adorando somente a Jesus, que conforme 1 João 5,20 é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E, portanto, não vai edificar ídolos para si. Em Tito 1,16, o apóstolo Paulo diz o seguinte sobre os descrentes: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. 1 Samuel 15, 23,
Samuel falou para Saul, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Esse é um exemplo que eu trago do Antigo Testamento. Saul havia recebido a ordem de Deus para exterminar os amalequitas e para não tomar nada como despojo. No entanto, ele não fez o que Deus ordenou. Ele exterminou somente o povo amalequita, mas o rei ele salvou e guardou, né, parte do despojo para si, alegando que iria fazer sacrifícios a Deus. E por causa disso ele foi rejeitado por Deus, por causa da desobediência dele. Para Deus não existe desobediência parcial ou total. Desobediência é desobediência. O que o Senhor ordena, cabe a nós cumprir. Fazer a vontade dele, cumprir o querer dele. Obstinação, nós vimos aqui, né, que Samuel falou, obstinação é como a idolatria. E a definição de obstinação é inflexibilidade, é você ser de dura cerviz, é você ser teimoso. É uma pessoa obstinada é uma pessoa que não se submete, é uma pessoa que não aceita correção, é uma pessoa que não acolhe com humildade a palavra de Deus. Não reconhece os seus defeitos, não reconhece as suas limitações, porque acredita que sempre está com a razão. E não reconhecendo, portanto, a autoridade e a soberania de Deus sobre a sua vida. Os israelitas que pereceram no deserto estavam obstinados para que fosse feita somente a vontade deles. Estavam focados em sua satisfação pessoal e não em terem um relacionamento com Deus. Em 1 Coríntios, né, na mesma passagem, a partir do versículo 11, Paulo continua: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Versículo 12, assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Essa palavra hoje talvez não seja exatamente apropriada para você, mas cuide para que nenhuma tentação venha fazer com que você venha a cair. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Em Tiago 1, versículos 12 a 15, o apóstolo Tiago escreveu: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, e sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Em contraponto ao exemplo de Saul, nós temos o exemplo de Davi, que era um tipo de crente da nova aliança, ao tempo da antiga aliança. E ele andava em gratidão ao Senhor, em dependência do Senhor, em obediência e em rendição ao Senhor. Em Salmos 89, 20, a palavra diz: encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado. E em Atos 13, 22, diz assim: depois de rejeitar a Saul, levantou-lhes Davi como rei sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Para além do exemplo de Davi, nós temos o exemplo supremo do Senhor Jesus Cristo, que não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Antes se humilhou, assumindo a forma de servo, e foi reconhecido como homem, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, conforme está em Filipenses 2, de 5 a 8. Que nós sejamos como Davi, homens e mulheres segundo o coração de Deus, que nós permaneçamos no único e verdadeiro fundamento, que é a palavra de Deus, que nos mantém diante do nosso Pai. Que nós não nos desviemos da verdade, nem da vontade do Senhor para as nossas vidas. Esse é um tempo em que nós não podemos nos dar mais, entre aspas, a esse luxo, irmãos. Nós precisamos nos apegar cada vez mais firmemente a palavra do Senhor, as verdades ouvidas, como fala lá em Hebreus. E
Nós temos esse exemplo em Cristo Jesus. Eu quero finalizar trazendo Hebreus 3, 1, e depois de 7 a 9, no versículo 1, o autor de Hebreus diz: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. No versículo 7, ele diz: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Eu faço aqui uma pausa, irmãos, porque quanto Deus tem feito na sua vida, as maravilhas, os milagres, quanto da bondade de Deus e da fidelidade de Deus você tem visto todos os dias na sua vida. Então não há motivo algum para você se desviar os seus olhos do Senhor e fixar nas coisas do mundo, e fixar em distrações, e fixar em coisas que possam te afastar dele, que possam te afastar da vontade dele para a sua vida. Você tem muito para agradecer, você tem muito para reconhecer daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Nós temos sempre, todos os dias, motivos para sermos gratos ao Senhor. E continuando aqui, a palavra fala: por isso fiquei irado contra aquela geração, no versículo 10, e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Versículo 12, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Eu deixo então essa palavra para você meditar, para você receber no seu coração, e eu creio que o Senhor vai falar com você. Em nome de Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra de Deus.